É a mesma pessoa lá de Madrid, Certo. que fez a pergunta do Laboratório de Mobilidade Física Vídeo. Certo. Tá? Ainda em Fatologia, página 1, sexta linha, você traz o brilho da aceleração autoevolutiva e os pequenos passos iniciais de autodesconstrução trafarecida. Conheci a Conscienciologia através das tertúlias, buscava compreender meus EVs e balonamentos espontâneos. Assisto a tertúlia todos os dias e frequentemente interajo. Isso eu ratifico. A partir delas, vou às pesquisas. Hoje, 8 meses depois, minha conduta mais íntima mudou. Só de mergulhar no holopensene da enciclopédia todos os dias. Nunca fiz meu CPC, mas fiz outro. Uma revisão da minha ética extrafísica. É visível nossa aceleração autoevolutiva, mesmo aqueles pequenos passos. Sou artista plástica e não consigo mais exercer minha atividade. Ela não tem mais brilho como antes e nem encontro assistencialidade. Poderia me sugerir uma abordagem autoconsciencioterápica para qualificar essa fase? A fase? Ela está passando essa fase de... Essa fase de desconstrução. Na verdade, ela tem que ver, essa pessoa, seria importante ela ver, se ela está num momento de autodesconstrução cosmoética, né? Porque, na verdade, assim, dependendo de como ela colocava, de como ela estava conduzindo, né, a ocupação de ofício dela, pode ser que essa desconstrução do que a gente está falando tanto, desconstrução do pior, isso vai acontecer e a gente tenha que abrir mão de algumas posturas antigas. Isso é muito comum acontecer. Se ela estiver passando por isso, bem-vinda ao grupo. Nós aqui estamos tentando o tempo todo fazer isso. Tá? Talvez o que seja interessante ela ter essa noção, que é uma autodesconstrução e uma autorreconstrução. Porque senão ela desconstrói... E não reconstrói. E fica sem rumo. Não reconstrói e fica sem rumo. E dá aquela sensação de vazio, né? Que não é necessária. É desnecessária essa condição de vazio. Quando a pessoa se desconstrói e ela já tem um norte de reconstrução, predomina muito mais a gana, a condição cosmoética do autorrefazimento do que a desconstrução. Tá? É claro que nessa desconstrução pode ser que tenha dissidência ideológica, dissidência de consciência, mas isso tudo é administrável, isso dá para ser trabalhado. Eu acho que o que ela talvez esteja colocando aqui, que ela falou de CPC e tudo mais, investir no Código Pessoal de Cosmoética, porque provavelmente ela está mudando valores. Código Pessoal de Cosmoética mexe com uma coisa, os valores da pessoa. A pessoa, o código é como se fosse não, na verdade a cláusula de realização. O CPC é a ação trafarecida em si. Agora, o que valida a ação trafarecida em si é o valor que ela dá ao código. O valor. Agora, eu também pensei aqui, a crise dela é que ela é artista plástica, sim, está conhecendo conscienciologia, sim, assistenciologia, mental somatologia. Você pode falar alguma coisa, como é que é essa mudança de valores, essa desconstrução e reconstrução, e a manutenção ou não dessa atividade dela como artista plástico? O que acontece? O pensamento, isso é uma condição que a gente estuda bastante, né, na Conscienciologia, a diferença do pensamento artístico, né, o temperamento artístico e as dificuldades que isso traz para a autoevolução. Não quer dizer, por exemplo, que um artista não possa ter habilidades que são super úteis, do tipo criatividade, a esteticidade no sentido da noção estética das realizações. A gente sabe que muitas descobertas científicas foram baseadas nisso, na serendipia, baseado nessa condição da pessoa saber inovar. Ninguém está falando contra algumas habilidades específicas da consciência que são muito utilizadas no temperamento artístico. Mas o que acontece? Tem um pacote, tem o whole pack. Ser artista significa, muitas vezes, principalmente artista plástica, cultivar o belo, e muitas vezes é o belo pela beleza em si. Muitas vezes traz a reboque um temperamento de maior oscilação emocional, de menor centramento da consciência, de menor objetividade, menor racionalidade.
Então, o que a gente acaba observando? É que, a partir do momento que a consciência promove autoconsciencioterapias, né, ela começa cada vez mais a abandonar o temperamento artista. Tá? Eu falo isso, sim, eu escrevia poesias na minha adolescência. E a partir do momento que eu conheci a Conscienciologia, começou a ficar um negócio tão racional e lógico que... Perdeu a... Sabe aquela coisa assim? E outra coisa, escravizar ideias pela forma, né? Isso, na verdade, demonstra uma priorização da forma e não do conteúdo. Então, a pessoa começar a trabalhar com um perfil mais científico, mais do que científico, um perfil paracientífico, e aí a indicação é o verbete paracientista, do professor Valdo, tá? Que eu acho que é um norteador bem importante porque a gente faz aqui em termos de debate, de ideias. A construção de um perfil paracientista, além do que ela perceber que ela está desconstruindo o código pessoal dela e está inserindo condições que são de cosmoética. Nisso, ela vai passar por um gap natural, normal, que não precisa... É importante ela correr atrás, mas assim, não precisa se desestabilizar emocionalmente, porque isso pode dar uma sensação de estar sem chão. Uma ideia aqui que eu tenho é de ler os artigos do professor Everaldo Bergonzini, inclusive em relação à cosmoéticoterapia. Ele tem já um corpo de conhecimento muito sólido em relação ao Código Pessoal de Cosmoética, e normalmente, e hoje, além do professor Valdo, claro, ele é uma referência na CCCI, em relação a essa pesquisa relacionada à cosmoética. Ficou claro? Eu acho que ficou. É isso que... Você tem alguma Agora, uma coisa que me veio aqui para falar com ela, que os livros da Conscienciologia, os que ela não tem ainda, ela pode baixar gratuitamente do site da Editares. E esses artigos, eu não sei se o do Everaldo Bergonzini está na Consciência, mas os artigos da Consciência também estão disponíveis na internet para você baixar. Tá bom? No site da OIC também. Oi? No site da OIC também tem artigos dele sobre cosmoética. Então tá bom.